Bom dia. Então, hoje vamos continuar nossa leitura. Nós estamos na página 172, mas antes vamos fazer uma retrospectiva. Então, o homem então vai progressivamente adquirindo a materialidade como é a de hoje, né? Então, a imagem que se tem é que como se o homem fosse um vapor d'água ou uma nuvem ígnea. Mas o homem nessa fase, né, ele ainda ele é organizado e tem vivacidade, vamos dizer assim. É como se fosse um ser humano que dormita. Tem a consciência crepuscular, só que não tem intelecto e não tem inteligência. Ele se move flutuando em todas as direções, em todos os lados, por meio dos órgãos semelhantes aos membros humanos. Então, todo o movimento que ele faz é uma manifestação de vida, que tem significado, sempre tem significado. Só que a direção do homem vem de fora, vem de seres superiores. Então, os seres humanos e os seres superiores, como se eles atuassem juntos nessa fase da evolução. Então, o ser humano tem desejos, paixões, instintos, e os seres superiores têm uma ação baseada na inteligência. São os criadores, são eles que tomam decisões, não são os homens que decidem nada nessa fase. Então, tudo o que acontece na Terra por meio dos homens, que tem essa imagem dessa névoa ígnea nessa fase, é o resultado, então, das decisões dos seres superiores. Então, o homem aspira se elevar a esse mundo superior, enquanto que esses seres superiores querem dar inteligência ao mundo externo. Portanto, um aspira ao mundo superior e outro aspira ao mundo inferior, né? Essas forças da paixão, dos instintos, elas vão desenvolver o pensar no homem, vão desenvolver esse órgão da inteligência. Então, a partir desses seres superiores, surge na Terra, então, imagens dessas leis da inteligência. Mas quando a Lua se separa da Terra, tem uma reviravolta total. O calor se retira, portanto, cada vez mais, se só existisse isso, haveria uma condensação muito grande, né? Então, o que houve nessa separação da Terra é uma materialidade mais grosseira. Então, o homem tem que modificar aí a sua forma. A névoa ígnea, que existia antes, dá lugar aos seres superiores que já não mais atuam na vida anímica do homem nessa fase. Então, a transformação da forma humana acontece a partir de dois órgãos, o da nutrição e da reprodução. A gente viu aí, né, no livro, que se transformam em órgãos da linguagem e do pensamento, futuramente. Então, o homem vai tomar essa forma ereta, desaparece o poder de fecundar a si mesmo e gerar seres semelhantes. Então, acontece agora a separação dos sexos. E por isso a Lua toma esse símbolo da energia reprodutiva e os seres lunares atuam do exterior sobre a reprodução humana. Esse é o pequeno resumo daquilo que a gente leu. Alguém quer colocar alguma coisa?
Essa névoa ígnea eu li em outro livro, porque nesse livro ele não falou isso, ele não usou esse termo, né? Tá bom? Mais alguma coisa, Cris? Não, é isso. E é interessante o que vem a seguir. A seguir eu não li ainda. É palpitante o que vem a seguir. Que bom. Então, continuamos? Posso ler? Ou que você quer ler, Cris? Alguém quer ler? Fiquem à vontade. Eu vou porque Posso ler? A pode, Sônia? pode, Ok. por favor. Ótimo. É o porém, né? É do É, porém para bem, baixo. Porém, o homem tem apenas uma consciência obscura do que existe atrás das correntes do calor externo. Justamente nessas correntes, sente a influência dos espíritos da forma. Quando potentes efeitos calóricos despontam nos arredores do homem, a alma logo sente. Agora fulguram, através da atmosfera terrestre, seres espirituais dos quais uma centelha se destacou e veio aquecer meu próprio interior. Nos fenômenos luminosos, o homem ainda não distingue, do mesmo modo, o exterior do interior. Quando imagens luminosas despontam no ambiente, nem sempre produzem o mesmo sentimento na alma do homem terrestre. Houve épocas em que ele sentia essas imagens luminosas como algo externo. Isso era depois que ele descia de seu estado incorpóreo para a encarnação. Era o período de seu crescimento na Terra. Ao aproximar-se a época em que o germe se plasmava em novo homem terreno, essas imagens empalideciam e o homem conservava delas apenas algo como representações recordativas interiores. Nessas imagens luminosas estavam contidos os feitos dos espíritos do fogo, arcanjos. Estes se manifestavam ao homem como os servidores dos seres calóricos que infundiram uma centelha em seu interior. Quando suas manifestações exteriores se iam extinguindo, o homem os experimentava em seu interior como representações, recordações, sentindo-se ligado às suas energias. E assim ocorria de fato, pois, graças ao que recebera desses seres, ele era capaz de atuar sobre a atmosfera circundante. Então, sob sua influência, esta começava a resplandecer. Naquela época, as energias humanas e as da natureza ainda não estavam tão separadas entre si quanto posteriormente. O que ocorria na Terra ainda procedia em alto grau das forças dos homens. Quem, naquele tempo, tivesse observado de fora da Terra os processos naturais que aí se desenvolviam, teria percebido neles não apenas algo independente do homem, mas também as atuações dos seres humanos. Um aspecto ainda mais diferenciado assumiu, para o homem terrestre, as percepções sonoras. Desde o início da vida terrestre, elas foram percebidas como sons exteriores, enquanto as imagens luminosas, tem uma citação, né? Mas tá em alemão, não sei, essa citação. Não, é só uma correção. Ele está falando de duas formas diferentes que aparecem no original em alemão. Ah, tá. Pode seguir. Enquanto as imagens luminosas do exterior foram percebidas até a fase mediana da existência humana na Terra, os sons exteriores ainda podiam ser percebidos após esse período. Somente no final da vida, o homem terrestre deixava de ser receptivo a eles, restando-lhe as representações recordativas desses sons.
Nela estavam contidas as manifestações dos filhos da vida, os anjos. Quando, no fim da vida, o homem se sentia intimamente ligado a essas forças, conseguia, por imitação, produzir poderosos efeitos no elemento líquido da terra. As águas ondeavam dentro e sobre a terra sob sua influência. As sensações gustativas só vieram a existir para o homem no primeiro quarto de sua vida terrestre, e ainda assim pareciam à alma uma recordação das vivências durante o estado incorpóreo. Enquanto o homem as experimentava, continuava a solidificação de seu corpo pela absorção de substâncias exteriores. No segundo quarto da vida terrestre, o crescimento ainda prosseguia, mas a forma já estava completamente desenvolvida. Nessa época, o homem só podia perceber outros seres viventes a seu lado por seus efeitos calóricos, luminosos e sonoros, pois ainda não era capaz de reproduzir para si mesmo a imagem do elemento sólido. Somente do elemento líquido ele recebia, no primeiro quarto de sua vida, as descritas sensações gustativas. Uma imagem desse estado anímico interior do homem, eis o que representava sua forma corporal exterior. As partes que continham o rudimento da futura forma da cabeça eram as mais perfeitamente desenvolvidas. Os demais órgãos apareciam apenas como apêndices, sendo sombrios e indistintos. No entanto, os homens terrestres eram diversificados em sua configuração. Havia aqueles cujos apêndices eram ora mais, ora menos desenvolvidos, segundo as condições terrestres em que viviam. Isso diferia de acordo com os locais em que o homem habitava na Terra. Nas regiões onde os seres humanos estavam mais engajados no mundo terrestre, os apêndices ficavam mais em primeiro plano. Os homens que, graças ao seu desenvolvimento anterior, estavam mais amadurecidos no início da evolução física da Terra, tendo logo no início, quando a Terra ainda não se havia condensado até o estado aéreo, experimentado o contato com o elemento ígneo, eram agora capazes de desenvolver com a maior perfeição os rudimentos da cabeça. Esses homens eram, em si, os mais harmoniosos. Outros só ficaram preparados para o contato com o elemento ígneo quando a Terra já havia desenvolvido em si o ar, sendo mais dependentes das condições exteriores do que os primeiros. Esses primeiros homens percebiam nitidamente os espíritos da forma por meio do calor, e em sua vida terrena sentiam-se como que conservando uma lembrança de guardarem relação com esses espíritos e de terem sido ligados a eles no estado incorpóreo. O segundo tipo de seres humanos experimentava a recordação do estado incorpóreo com pouca intensidade. Eles sentiam seu vínculo com o mundo espiritual, principalmente pelos efeitos luminosos dos espíritos do fogo, arcanjos. Um terceiro tipo de homens estava ainda mais engajado na existência terrestre. Tratava-se daqueles que só puderam entrar em contato com o elemento ígneo quando a Terra estava separada do Sol e havia assimilado o elemento líquido. Seu sentimento de ligação com o mundo espiritual era mínimo, especialmente no início da vida terrestre. Só quando as atuações dos arcanjos, e particularmente dos anjos, se impuseram na vida representativa interior, é que eles sentiram essa ligação. Por outro lado, no início da época terrestre, ficaram repletos de impulsos para atos possíveis de serem executados nas próprias condições terrestres. Neles, os órgãos apendiculares estavam particularmente desenvolvidos.
quando, antes de a Lua se separar da Terra, as forças lunares estavam conduzindo a uma progressiva solidificação nesta última. Aconteceu que, devido a essas forças, entre os descendentes dos germes deixados pelos homens na Terra, encontravam-se alguns em que as almas humanas regressadas do estado incorpóreo já não podiam encarnar-se. A configuração desses descendentes estava excessivamente solidificada e, devido às forças lunares, havia se tornado por demais dessemelhante de uma figura humana para poder abrigar uma delas. Por conseguinte, sob tais condições, certas almas humanas já não encontravam a possibilidade de regressar à Terra. Somente as mais maduras, as mais vigorosas das almas, podiam sentir-se prontas para transformar o corpo humano terrestre durante seu crescimento, a fim de que este desabrochasse em forma humana. Apenas uma parte dos descendentes corpóreos humanos tornaram-se portadores de homens terrestres. Uma outra parte pôde apenas, devido à figura endurecida, acolher almas de nível inferior ao humano. No entanto, uma parte das almas humanas foi obrigada a não acompanhar a evolução terrestre de então, sendo com isso conduzida a outro gênero de existência. Houve almas que já antes de o Sol se separar da Terra, não encontraram mais lugar algum nesta última. Para sua ulterior evolução, foram recolhidas a outro planeta, que, sob a direção de entidades cósmicas, dissociou-se da substância cósmica geral, substância que estava ligada à Terra no início da evolução física terrestre, e da qual o Sol também se desprendera. Trata-se do planeta cuja expressão física a ciência exterior conhece como Júpiter. Falamos aqui em astros, planetas e seus nomes justamente no sentido de uma ciência mais antiga. O modo como se subentendem as coisas ficará evidente pelo contexto. Tal como a Terra física é apenas a expressão física de um organismo anímico-espiritual. O mesmo acontece com todos os demais astros. E assim como sob o nome Terra, o observador do suprassensível não designa simplesmente o planeta físico, nem sob o nome Sol, simplesmente, e a estrela física, quando se refere a Júpiter, Marte, etc. Ele subentende correlações espirituais mais amplas. Naturalmente, os astros modificaram substancialmente a forma e a função desde as épocas aqui referidas, em certo sentido, até mesmo seu lugar no firmamento. Só quem retrocede com o olhar do conhecimento suprassensível até um passado remotíssimo consegue reconhecer a relação entre os planetas atuais e seus predecessores. Foi em Júpiter que inicialmente as almas já caracterizadas prosseguiram sua evolução. E mais tarde, enquanto a Terra tendia cada vez mais à solidificação, foi necessário criar uma outra morada para as almas que tiveram a possibilidade de habitar por algum tempo os corpos solidificados, sem, no entanto, poder continuar a fazê-lo, porque a solidificação progredira demasiadamente. Para elas surgiu em Marte um lugar propício à sua evolução ulterior. Já quando a Terra ainda estava ligada ao Sol e integrara em si os elementos aéreos, havia-se evidenciado que as almas se mostravam inadequadas para participar da evolução terrestre. Elas haviam tido um contato muito intenso com a forma corpórea terrestre. Por isso, tiveram, já naquele tempo, de ser afastadas da influência direta das forças solares. Estas deveriam atuar sobre elas no exterior.
Para essas almas, Saturno tornou-se um lugar de evolução ulterior. Assim, no decorrer da evolução terrestre, o número de formas humanas diminuiu. Surgiam figuras que não haviam incorporado almas humanas. Elas só podiam acolher em si corpos astrais, tal como os haviam acolhido os corpos físicos e etéricos dos homens na lua antiga. Enquanto a Terra se tornava erma de habitantes humanos, esses seres se espalharam nela. Finalmente, todas as almas humanas teriam de abandonar a Terra, se, devido à separação da Lua, não houvesse ocorrido para as formas humanas que naquela época ainda eram humanamente impregnadas por almas, a possibilidade de subtrair, durante sua vida terrestre, o germe humano, as forças lunares que emanavam diretamente da Terra, e fazê-lo amadurecer em si, até poder ser exposto a essas forças. Enquanto se desenvolvia no interior do homem, o germe estava sob a influência dos seres que, sob a direção do mais poderoso dentre eles, havia separado a Lua da Terra, a fim de levar a evolução de ambas a superar um ponto crítico. Quando a Terra já havia desenvolvido em si o elemento aéreo, existiam, no sentido da descrição acima, esses seres astrais como remanescentes da antiga Lua, os quais se atrasaram mais na evolução do que as almas humanas mais inferiores. Eles se tornaram as almas daquelas configurações que, já antes da separação do Sol, tiveram de ser abandonadas pelo homem. Esses seres são os antepassados do reino animal. No decorrer do tempo, esses seres desenvolveram especialmente aqueles órgãos que no homem só existiam como apêndices. Seu corpo astral devia atuar sobre os corpos físico e etérico, do mesmo modo como ocorria no homem da antiga Lua. Os animais assim surgidos tinham então almas que não podiam habitar no animal individual. A alma estendia sua natureza também aos descendentes da figura ancestral. Os animais, essencialmente derivados de uma única figura, possuem uma alma conjunta. Somente quando, por influências especiais, o descendente se afasta da figura dos antepassados, é que uma nova alma animal assume a encarnação. Nesse sentido, cabe atribuir aos animais, na ciência espiritual, uma alma da espécie ou raça, ou também de grupo. Algo semelhante ocorreu na época em que o Sol se separou da Terra. Do elemento líquido surgiram formas que, em sua evolução, não estavam mais adiantadas do que o homem antes da evolução na antiga Lua. Elas só podiam receber uma influência de um elemento astral, quando este as influenciava de fora. Isso só pôde acontecer após o Sol se haver retirado da Terra. A cada vez que adivinha para a Terra a época solar, o elemento astral do Sol estimulava essas formas, de maneira que estas moldavam seu corpo etérico a partir do elemento etérico da Terra. Quando o Sol se afastava desta, esse corpo etérico voltava a dissolver-se no corpo terrestre comum. E como consequência da colaboração entre o elemento astral do Sol e o elemento etérico da Terra, despontaram do elemento líquido as configurações físicas que formaram os antepassados do atual reino vegetal. Na Terra, o homem se tornou um ser anímico individualizado. Seu corpo astral, que lhe havia sido infundido na Lua pelos espíritos do movimento, articulou-se na Terra em alma da sensação, alma do intelecto e alma da consciência. E quando sua alma da consciência havia progredido o suficiente para modelar, durante a vida terrestre, um corpo apropriado, os espíritos da forma agraciaram-no com a centelha de seu fogo.
O eu se encaneceu nele. A cada vez que abandonava o corpo físico, o homem encontrava-se no mundo espiritual, onde entrava em contato com os seres que, durante as evoluções saturnina, solar e lunar, lhe haviam dado seus corpos físico, vital e astral, tendo-os aperfeiçoado até o nível terrestre. Uma vez acesa a centelha do eu na vida terrena, adveio igualmente uma modificação para a vida incorpórea. Antes desse ponto evolutivo de seu ser, o homem não possuía qualquer independência frente ao mundo espiritual. Dentro desse mundo, ele não se sentia como um ser individual, e sim como um membro do sublime organismo integrado pelos seres que lhe eram superiores. Contudo, a experiência do eu na Terra repercute também no mundo espiritual. Até certo ponto, doravante, o homem se sente também como uma unidade nesse mundo, mas também possui a sensação de estar ininterruptamente ligado a ele. No estado incorpóreo, ele reencontra, numa forma mais elevada, os espíritos da forma que havia percebido em sua manifestação na Terra, graças à centelha de seu eu. Vamos Com a parar um separação, pouquinho. pode parar, né? É, porque é bastante conteúdo aí. É, como ficou para vocês o que foi lido até agora? O que que ficou? O que que intrigou? Se eu começar a falar aqui, né? Bom dia para todo mundo. Bom É, dia, na Ana Rita. Pode falar. Então, assim, parece que, como a Helena falou anteriormente, alguns, como se fosse uma evolução de alguns espíritos, eu vou usar essa expressão, e outros não. E esses que não caminham por essa evolução vão para planetas distintos, seria isso? No processo de transformação, aqueles que não se adaptam àquela situação, então, uns vão para Júpiter, uns vão para Marte. É como se fosse um processo de evolução. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo? Para mim, o que eu entendi é que realmente eles não tinham condição de entrar nesses corpos que estavam mais, como que é? Mais, não é endurecidos, né? Mais formados, então eles foram para um lugar, realmente um lugar onde eles pudessem estar, onde eles tivessem condição de estar. E é interessante isso que você apontou, porque foram para lugares distintos, né? Não foi todo mundo para um mesmo lugar. O desenvolvimento é diferente, não é igual para todos. Foi o que eu entendi. Eliana? Então, eu entendo dessa forma, né? Na verdade, depois a gente vai aprender, né? Não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas depois a gente vai aprender que esses planetas, Marte, Júpiter e Saturno, eles são suprassolares, né? Então a gente tem os planetas que são infrasolares, que é a Lua, Mercúrio e Vênus. Vênus está mais próximo do Sol. E depois a gente tem Marte, Júpiter e Saturno. E é claro que os seres espirituais que habitam esses planetas tiveram evoluções diferentes, né? Aqui está falando isso, né? Que eles não puderam ficar nessa terra dessa forma, porque a solidificação do corpo, da matéria, né, era muito intensa e eles não davam conta disso, eles evoluíram de forma diferente. Então, assim que também estou entendendo do jeito que a Cris falou, né? E depois, acho que mais tarde, aqui nesse livro, a gente vai ver quais são as influências que a gente recebe desses seres de Marte, desses seres de Júpiter, de todos esses planetas, né?
Então, a gente já falou um pouquinho da Lua hoje, que tem a ver com essa reprodução, né? Que ela começa, por isso que ela está ligada a essa parte da reprodução, porque aí começa essa, essa separação dos sexos, né? Quando a Lua se separa da Terra, aí começa a separação dos sexos. Hum, E também está ligada, essa separação da Lua está ligada, principal, no outro livro falou, acho que aqui não foi falado, está ligada a essa forma ereta que o homem tem. Essa é a divisão exatamente, essa forma ereta que dá essa condição do homem de começar a pensar, né? Vamos dizer assim, se a gente traz para a vida atual, né? Mas É, não é na Terra que tem essa, que se torna um indivíduo, tem essa individualidade caracterizada? Sim, mas a gente está nesse processo evolutivo, né? Então a gente está nessa forma do homem que ela é vista, ela é sentida na Terra agora como esse processo, como ele sente esse calor dos outros, né? Como ele não tem essa inteligência ainda, ele está no processo de formar essa inteligência. Então ele tem, segundo o que eu estou entendendo, ele desenvolve esses instintos e essas paixões exatamente para poder desenvolver o pensar. E isso tudo é uma evolução. Então, a gente ainda tem essa imagem do homem que não está solidificada nessa fase que a gente está lendo. Não é esse corpo que nós vemos hoje. Ele está em processo. Entendi, obrigada, Helena. o interessante também é que ali na página anterior, na 177, quando ele fala, né, do porquê que os animais têm a alma grupal. Porque essa centelha, né, que acho que vai chegar na inteligência, eu acho que é isso, é dada ao homem, e aqueles que não conseguem, que essa força é impossibilitada de entrar, fica reunida numa coisa só, né, para aquele grupo. Eu achei bem interessante essa. Eu não sei se ele vai ampliar isso mais lá para frente. E tem uma coisa também que é essa evolução da consciência, né? Então, o animal tem essa consciência grupal. E o homem vai desenvolver no processo evolutivo a autoconsciência. E, portanto, o livre-arbítrio. A gente também vai chegar nesse lugar aí, né? Uhum. Vão ter seres atuando nesse pensar do homem. Como, bom, eu acho que ele vai falar aqui na frente, mas porque eu não li para frente, né, Cris? Eu não sei se vai É, falar. eu acho que aí ele começa a entrar nisso, mas ele já deu essa informação aqui, né? Eles que não conseguiram, ficaram atrasados na evolução e eles vão querer atuar no pensar do homem. Acho que ele começa já já a falar disso. Então, que são os seres luciféricos, né? Ele É, vai, provavelmente. Eu li no outro livro. né, ele vai entrar agora, acho que ele começa a entrar nesse tema. Então vamos, mas tudo bem, Ana Rita? Não, tudo bem, tô achando mega interessante. É que eu também fiquei pensando, é que minha cabeça vai para longe, né? Porque quando a gente encarna e desencarna, a gente passa por todos esses planetas, né? Exatamente, exatamente. Eu fico imaginando que é uma recordação de tudo isso que a gente já vivenciou nessa formação evolutiva do homem, né? É Porque- super interessante isso. Exatamente. Obrigada, Eliana. Obrigada, Cristina. Daí faz sentido quando a gente estuda os planetas, né? Uhum. Cada um significa no processo encarnatório e no processo desencarnatório. Vai fazendo cada vez mais sentido. Eu fiquei intrigada, é assim, o que que selecionou quem tinha condição de ficar na Terra, quem não tinha,
quem tinha que ir para Marte, quem tinha que não sei o quê, né? Porque o homem aí não tinha ainda o livre-arbítrio. Então ele não podia decidir para onde que ele ia, né? E o que que fez isso? Tinha que ter alguma coisa, porque também não foram os seres superiores, eles só observavam, é como se eles jogassem a semente e vissem aonde que aquilo ali ia pegar, né? E aí começava a fazer a separação de um e de outro. Eu É. acho que a gente não vai descobrir isso, mas eu fiquei intrigada. É, não sei, acho que podemos pensar isso como um sacrifício, não é? Como uma doação desses que não conseguiram, não sei, acho que podemos pensar assim, não sei. Eu acho também, eu acho que isso que a Cris fala, eu acho que é bem interessante, mas também eu acho que existiam as forças de atração também, né? Fico imaginando isso, né? Uhum. Então, é muito complexo, a gente não vai conseguir nunca compreender de fato o que isso, né? É isso, Ana, a gente vai ficar com uma pergunta. Uma não, várias, não várias. Mais uma. Várias Como perguntas. dizem os espíritos, o mistério tem que ser mantido, né? A gente vai desvendando até um ponto, mas alguma coisa vai ficar É, misteriosa. Vamos continuar mais um pouco? Que horas são? Nem sei. Ah, Continuando, né? Sim. ó, 10 minutos, né? é. Com a separação entre a Lua e a Terra, também surgiram no mundo espiritual, para a alma livre do corpo, vivências relacionadas com essa separação. Só foi possível continuar a formar na Terra figuras humanas capazes de acolher a individualidade da alma pelo fato de uma parte das forças formativas serem transferidas da Terra para a Lua. Com isso, a individualidade humana entrou na esfera dos seres lunares. E, no estado incorpóreo, o eco, junto à individualidade terrestre, só pôde ter efeito porque, também com relação a esse estado, a alma permaneceu no âmbito dos poderosos espíritos que haviam conduzido à separação da Lua. O processo se formou de tal modo que, imediatamente depois de abandonar o corpo terrestre, a alma só podia ver os sublimes seres solares como que num resplendor refletido pelos seres lunares. Só depois de estar suficientemente preparada pela visão desse reflexo é que a alma chegou a contemplar os sublimes seres solares propriamente ditos. Também o reino mineral da Terra surgiu pela expulsão da evolução geral da humanidade. Suas formações são o que ficou solidificado quando a Lua se separou da Terra. Por essas formações, só se sentiu atraída aquela parcela do elemento anímico que ficara atrasada no nível saturnino e que, por conseguinte, só era apropriada para reproduzir formas físicas. Todos os acontecimentos narrados agora e a seguir desenvolveram-se no decurso de períodos imensamente longos. Contudo, aqui não podemos entrar em pormenores cronológicos. Os processos descritos apresentavam a evolução da Terra pelo lado exterior. Do lado do espírito, ocorreu o seguinte: as entidades espirituais que haviam extraído a Lua da Terra e ligado sua existência à Lua, tendo-se, portanto, convertido em seres terra-lunares, provocaram, por meio das forças que enviaram daquele corpo cósmico para a Terra, certa configuração da entidade humana. Sua atuação se exercia sobre o seu desculpa. Sua atuação se exercia sobre o eu adquirido pelo homem. Era na conjunção entre esse eu e os corpos astral, etérico e físico que essa atuação se fazia valer.
Por meio dela, nasceu no homem a possibilidade de refletir conscientemente em si a sábia configuração do universo, reproduzindo-a como num reflexo cognitivo. Recordemos, conforme foi descrito, que no antigo período lunar, o homem, pela separação do Sol naquela época, adquiriu em sua organização uma certa independência, um grau de consciência mais livre do que aquele diretamente oriundo dos seres solares. Essa consciência livre e independente ressurgiu como herança da antiga evolução lunar, durante a caracterizada época da evolução terrestre. No entanto, justamente essa consciência pôde, por influência dos mencionados seres terra-lunares, ser novamente levada à harmonia com o universo, convertendo-se numa reprodução deste. Assim teria ocorrido se nenhuma outra influência se houvesse imposto. Sem a mesma, o homem se teria tornado um ser com uma consciência, cujo conteúdo teria refletido o mundo nas imagens da vida cognitiva, como que por necessidade da natureza, e não por sua livre intervenção. Não foi isso o que aconteceu. Na evolução do homem interferiram, justamente na época da separação da Lua, certas entidades espirituais que retiravam de sua natureza lunar o bastante para não poderem participar da retirada do Sol em relação à Terra, e também para serem excluídas das influências dos seres que se mostravam ativos da Lua terrenal para a Terra. Essas entidades com a antiga natureza lunar estavam, de certo modo, exiladas na Terra com uma evolução irregular. Em sua natureza lunar residia precisamente o que, durante a antiga evolução lunar, se sublevara contra os espíritos solares e, naquelas circunstâncias, redundara em benefício do homem, na medida em que o conduzira a um estado de consciência autônomo e livre. As consequências da peculiar evolução desses seres durante o período terrestre acarretaram sua conversão durante o referido período, em adversários daqueles seres que, atuando da Lua, queriam fazer da consciência humana um necessário espelho cognitivo do mundo. Aquilo que na antiga Lua ajudara o homem a alcançar um estado superior, mostrou-se contraditório diante das possibilidades surgidas na evolução terrestre. As potências hostis haviam trazido consigo, de sua natureza lunar, a força para atuar sobre o corpo astral humano, especialmente no sentido das exposições acima, para torná-lo autônomo. Elas exerceram essa força, dando ao corpo astral certa independência, de agora em diante também para o período terrestre, em contraposição ao estado de consciência necessário, não livre, provocado pelos seres da lua terrenal. Sônia, podemos parar aqui. Certo? E aí, Deixa eu só entender. Assim, tem uma individualidade que fica na antiga Lua. Assim, isso que ficou confuso para mim. Como se fosse uma separação, mas tem uma individualidade na Terra. quer falar, Eliana? É um livre-arbítrio aí? O que eu entendi é assim, lembra que a Lua precisou se separar para que o homem não se solidificasse demais. E alguns seres mais elevados foram para a Lua, mas o homem continuou na Terra, nessa Terra em formação, para continuar a evolução.
O que eu entendi é que alguns seres tinham essa dupla natureza. Eles ainda tinham essa força lunar e também podiam, e mesmo assim podiam continuar vivendo aqui na Terra, mas numa condição em que eles quiseram trazer essa liberdade para o homem, porque a influência dos seres que estavam na Lua era essa, né, de que o homem tivesse essa cognição da natureza vindo de lá. E esses seres que tinham essa dupla natureza, eles queriam que o homem tivesse uma consciência própria. Mais ou menos isso. Não sei se ajudou. Eliana, por favor. Não, eu acho que é isso mesmo. É um processo evolutivo, né? Então, se a gente não pode se agarrar àquilo que está acontecendo hoje, ter uma imagem pálida do que acontece hoje para reavivar a imagem desse processo evolutivo, né? Então, eu acho que é exatamente isso. Tem esses seres que são mais evoluídos e tem esses seres que ficaram na Terra, que são os homens. E vão ter esses seres que ficaram atrasados, que ele vai falar provavelmente aqui na frente, que não vão ser nem os homens, nem esses seres tão evoluídos, É, né? Entendi, Sempre é um entendi, agora processo entendi. de evolução, sempre vai ter um sacrifício de alguém, né? De seres para que outros evoluam. Sempre tem essa imagem, né? Eu também entendi assim como a Cris.